Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Deixa eu começar pelo assunto que nós destacamos hoje aqui no Jornal da CBN em entrevista, já que nós conversamos com o doutor Alexandre, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é a questão da BA2, que é essa subvariante que pode até se transformar numa variante da Covid. Ele, inclusive, explicava isso, como é que poderia funcionar. Mas é uma preocupação que a gente começa a ter aqui pelo Brasil, né, doutor Luiz Fernando? Essa subvariante, que até o doutor Alexandre comentou, alguns pesquisadores acham que por tantas mutações que ela traz, ela pode, na verdade, vir a ser considerada uma variante por si só. Mas isso é uma questão ainda, vamos dizer assim, um lado técnico, burocrático e outro com as repercussões. O que a gente já sabe é que foi noticiada a chegada dessa variante no Brasil em início de fevereiro. O primeiro caso foi em final de fevereiro. Final de janeiro. E agora a gente já tem o terceiro caso descrito em São Paulo. Isso vai acontecer. Essa subvariante se tornou predominante muito rapidamente na Dinamarca e também em outros países do mundo já foi detectado. A gente tem que lembrar, eu acho que a doutora Maria van Kerkhove, da OMS, chefe da equipe de emergência, declarou na semana passada que a BA02, essa subvariante, ela é mais transmissível, a gente já sabe. Por causa disso, ela pode vir a prolongar essa onda da Omicron que está acontecendo no mundo em vários lugares, em diferentes estágios, vamos dizer assim. As pesquisas mostram, Milton, que ela é pelo menos 40% mais infectante do que a Omicron original. E a gente também, é importante a gente lembrar que existem já pelo menos outras 3 subvariantes da Omicron identificadas. Isso vai continuar acontecendo porque enquanto tivermos a transmissão do vírus, a gente vai ter chance de formação de novas variantes, subvariantes, enfim, e até mesmo aparecer uma cepa diferente do SARS-CoV-2. Isso é uma certeza, essa é uma das poucas certezas biológicas que a gente pode ter com relação a esse vírus. Enquanto ele continuar se replicando, ele vai continuar sofrendo mutações, porque é assim que a vida funciona nos vírus. Bom, o que a gente já sabe dessa subvariante? A gente já sabe que ela é mais transmissível e um grande problema é que ela é mais difícil de ser detectada. A Omicron tinha no seu arsenal de mutações uma perda de um gene, chama-se deleção, ou seja, a perda de um gene, que era o gene S. Esse gene S da espícula, ele é um dos alvos dos testes RT-PCR. Os testes RT-PCR procuram, a maioria deles, pelo menos 4 alvos diferentes, como chamam os pesquisadores, ou seja, ele identifica 4 genes diferentes, procura identificar 4 genes diferentes, e a Omicron não tinha o S. Então, se você fazia o RT-PCR, dava positivo, mas o teste mostrava que não tinha o S, você já tinha uma dica para fazer o sequenciamento genético e identificar a Omicron dentro daquela amostra. Como a BA02 voltou a ter o S, vamos dizer assim, fica mais difícil, porque essa vantagem que a gente tinha na identificação, na suspeita precoce de ser Omicron, se perdeu. Então, fica mais complicado, a gente só está começando a saber da incidência real da BA02 nos países que fazem sequenciamento genético de forma muito grande, de forma muito intensa e programada. Então, por isso, talvez que diga-se, ela se tornou predominante na Dinamarca, provavelmente ela vai se tornar predominante no mundo inteiro. Se ela tem essa vantagem competitiva de ser mais transmissível, isso é provável que aconteça em todos os países, inclusive no Brasil, nos próximos meses. Isso vai depender vamos dizer, desse embate ecológico entre as variantes. Mas é provável que sim, por essa vantagem de ser mais transmissível. A gente não sabe ainda, nenhum estudo foi conclusivo em termos de severidade da BA02, se ela é capaz de causar doença mais severa, mas um estudo japonês
relativamente pequeno, óbvio que ainda não tem nada muito grande com essa nova subvariante, as defesas imunológicas elas não são tão eficientes contra a BA.02, comparadas mesmo com a Ômicron original. Mas tudo isso até agora, mesmo nesse estudo pequeno, a vacinação reforça essa defesa imunológica que estaria um pouco menos eficiente com a BA.02. Então, Milton, a gente tem que acompanhar essa situação, que a gente tem que forçar, a gente tem que cobrar que as autoridades façam esquemas de testagem e sequenciamento de forma planejada, de forma organizada, para que a gente possa saber exatamente como é que a gente está andando na pandemia, coisa que até hoje a gente não conseguiu, né, Milton? E, lembrando sempre, a vacinação é que vai mudar esse jogo. É isso, né, doutor? Aliás, por falar em vacinação, ela também é imprescindível numa outra situação que a gente vai tratar agora. Como se já não houvesse motivos suficientes, tem mais um motivo para os homens se preocuparem com a Covid-19, né? Cássia, vamos ver se com esse argumento agora é capaz de que os mesmos mais, que eu não consigo entender por que não queiram se vacinar, mas aqueles mais resistentes talvez resolvam se vacinar. Ontem foi divulgada em Hong Kong, na Universidade de Hong Kong, uma pesquisa mostrando que a infecção pelo coronavírus em homens é capaz de diminuir o tamanho dos testículos, capaz de diminuir a quantidade de espermatozoides produzidos e também causar, inclusive, a degeneração, a inflamação e a morte das células dos testículos, afetando assim, Cássia, correndo o risco de afetar a fertilidade desses homens. Então, como a gente está vendo que a pandemia caminhou para os mais jovens sendo infectados. Então, talvez seja um argumento. Perdemos o contato com o doutor, mas ele estava dizendo que isso pode ser mais um argumento para que os homens se vacinem contra a Covid-19, já que tem esse risco. Voltou, doutor, já que existe esse risco de ter aí algum comprometimento da fertilidade, né? Exatamente, né? Se faltar motivo, os homens mais jovens que sejam resistentes à vacinação pensem que a sua fertilidade pode estar em jogo. E não só a fertilidade, porque a produção dos níveis de testosterona também caiu na pesquisa original, que foi feita com hamsters, e também todos os achados nos animais eram semelhantes aos encontrados nas necrópsias e nos estudos dos testículos de pacientes que tinham morrido por Covid, Cássia. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Um bom dia. Bom dia para você, Milton, para você, Cássia, e para todos os nossos ouvintes.